Agora que você já listou os seus papéis sociais, que está começando a conhecer as suas partes, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em tudo isso e eu vou dizer para você que existem algumas partes que são ocultas. Como assim, Patrícia? Parte oculta já não basta todas aquelas que eu listei? Pois é. E as partes ocultas, elas não dependem muito dos papéis sociais, elas dependem de situações marcantes na sua vida. Como assim? Bom, vamos pegar aí a sua infância, né? Do 0 até os 7 anos. Se aconteceu alguma coisa muito marcante na sua vida quando você tinha 4 anos, essa criança de 4 anos, por ter sofrido alguma situação, ela se rompe e ela fica ali, presa em algum trauma. E eu quero que você entenda por trauma, pode ser diversas coisas, tá? Quando a gente fala essa palavra trauma, às vezes a gente pensa em algo muito grande que aconteceu. Mas às vezes uma criança que acorda, procura pela mãe, chama a mãe e a mãe não vem imediatamente e ela acha que ela está sozinha, então ela vive ali alguns segundos de pânico até que a mãe apareça, mas na cabecinha dela ela viveu alguns segundos de pânico porque ela se sentiu sozinha, desamparada, não tinha ninguém ali para protegê-la. Então isso pode sim causar uma ruptura, né, na sua personalidade e você criar essa parte de uma criança de 4 anos que sente medo, que se sente desprotegida. Então, mais lá para frente, quando a gente estiver falando melhor, né, sobre esses diálogos internos entre as partes, a gente pode perceber que esse seu medo pode vir dessa criança de 4 anos que se sente desamparada. Então, sempre que você, ao longo da sua vida, viveu algo que foi muito marcante para você, isso se parte. E isso pode ser em qualquer época da sua vida. Então você tem partes dentro de você que são crianças e que podem ter crianças de mais idades de acordo com o que aconteceu na sua infância. Você tem partes dentro de você que são adolescentes, dependendo de como foi a sua adolescência, e as partes que você trouxe depois de adulta. Mas normalmente as partes da infância e da adolescência, elas ficam mais ocultas, porque o tempo passa e a gente começa a se desligar dessas situações. Então, conforme a gente for falando sobre os diálogos internos, a gente vai falar bastante sobre as fases da sua vida, né? A sua infância, a sua adolescência e as coisas marcantes que aconteceram lá, porque elas são bem importantes para determinar o seu diálogo interno.